que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente na TV, novamente no ar. Estamos aqui no nosso segundo bloco e você aí que está nos assistindo ao vivo pode participar com a gente ao vivo. É só você ligar no nosso WhatsApp, que você vai ver agora mesmo embaixo aí, 11 99 643 3827. 99643 3827. Você pode ver aqui, né, no nosso, na minha barriga aqui, você está vendo o nosso WhatsApp. E também pode falar por e-mail ou pelo próprio site. O nosso e-mail é novamente @tvmundomaior.com.br e também pode ser pelo telefone. Você pode falar com a gente pelo telefone, que também é possível a gente estar te respondendo. As pessoas anotam e passam para mim. O telefone vocês estão vendo aí é 011, 0 operadora 11 2086 43 60. E dando continuidade ao capítulo 14, que é mais uma das instruções que Jesus nos dá, aí ele fala a respeito de o amor em relação aos nossos pais. Então, como se fala de amar os pais, a coisa vem mais forte. Não é só amar, é honrar, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe é diferente. O que é honrar? Honrar significa o quê? Por exemplo, no meio médico, quando você é cuidado por um profissional médico, você não vai lá e paga pelo serviço dele. Não existe pagamento. O que existe é honrar aquela hora que aquela pessoa pensou a sua ferida. Aí vem um nome chamado honorário. E por que é honrar? Porque, na realidade, quem cuida de nós gera uma dívida para nós, né? Não uma dívida de dinheiro, uma dívida de cuidado, de dedicação, de carinho, né? De atenção. E isso pode ser representado por alguma coisa, inclusive pagamento, se quiser, se for em forma de dinheiro, pode. Mas honrar muitas vezes não é a ideia de você pagar ou retribuir na mesma moeda. E cá entre nós, duvido, eu não consigo, eu acho que ninguém consegue honrar totalmente tudo que nós recebemos dos nossos pais. Não dá. Se você um dia falar assim, vou pagar tudo, não vai dar, porque seu pai já existia antes de você nascer, né? Como é que você vai pagar por ele ter planejado um dia, né, ter você? Não dá. Então o que a gente faz? Honrar significa o quê? O que for possível, eu estaria aqui pronto e disposto a estar junto, auxiliando, conduzindo, orientando. E aí vem uma questão interessante, uma passagem do Evangelho, em que Jesus estava lá falando, pregando, tudo, e era sabido que a família de Jesus não achava Jesus muito legal da cabeça não, achava que ele era meio tantã. E ele estava lá pregando, conversando e falando, e os irmãos dele, um deles, achava que ele estava maluco. Já tinha convencido a mãe dele, mãe, tem que internar, né? Tem que levar lá o Jesus para o doutor João. Se Jesus passar numa consulta comigo, na hora eu já desencarno, né? Já vou junto com ele, né? Para internar lá no sétimo céu. E aí, questionando a saúde mental dele, foram lá buscar, para pegar, para levar, para, sei lá, para tirar, achando que ele estava se expondo em praça pública. Aí avisaram Jesus. Olha, seus irmãos e sua mãe estão aí, vieram te buscar. Foi então que, sempre aproveitando os momentos para dar uma lição ética e moral, foi quando ele fez aquela famosa pergunta para as pessoas. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Deu até a ideia de achar que ele até não tinha muita consideração com a mãe. Não, não é isso, né? Se a gente for ver aí os diapositivos, eu coloquei uma figura meio engraçada aí, em que você vê uma galinha cuidando de cachorro, né? Então, o que significa isso? Quando falaram isso para ele, ele apontou para as pessoas que estavam assistindo a palestra dele lá e falou, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e esse é minha mãe. Então, não importa se eu estou chocando o cachorro, né, mas o meu instinto é de galinha materna. E o que ele quer dizer com isso? Talvez esses cachorrinhos entendam mais a galinha do que a própria cadela que os pariu, vamos dizer assim. Parece palavrão, mas não é, né? Ele está falando assim,
forma um cacófato. Mas o que ele queria dizer? Ele fazia assim, olha, os meus irmãos e a minha mãe não entendem o que eu falo. Mas esse pessoal que está aqui, ó, me ouvindo, eles estão entendendo, eles têm ouvidos de ouvir. Esse, então, é a minha verdadeira família, meus verdadeiros irmãos e irmãs. Não que ele não tivesse carinho pela sua mãe, mas ele sabia que a mãe dele, ainda por um instinto materno, não ia querer um filho dela passando por maluco, né? E ainda falando as coisas que ele falava, ela sabia que mais cedo ou mais tarde ele acabaria sendo morto, porque ele estava afrontando, né? Colocando ideias na cabeça das pessoas que eram maneiras de as pessoas não mais nem irem a favor da igreja da época, que eram os judeus, e nem a favor dos romanos na época. Então, faziam com que as pessoas se libertassem de qualquer subjugo de crenças ou de poder político. E isso dá medo em quem gosta do poder, do controle. E aí acabava, é claro, qualquer um que fazia algum tipo de ameaça era logo conduzido para a cruz. Então Maria não tinha outra coisa a fazer, a chamar os irmãos, que também tinham achado que ele estava maluco, e falar, olha, vamos pegar Jesus, que daqui a pouco vamos fazer picadinho de Jesus. E foi o que aconteceu, né? Mas não que ela não tivesse por ele, ou que Jesus não tivesse por Maria nenhum tipo de consideração, ok? Se você for olhar no diapositivo, tem até uma foto lá que eu coloco, é uma figura montada, né? Em que, olha lá, Jesus dedicava muita ternura à sua mãe. Entretanto, ela não fazia uma ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ela tenha seguido os ensinos nem dado testemunho dele. Foi muito tempo depois que Maria percebeu a envergadura do que Jesus estaria fazendo, que era filho dela. Seu filho Jesus era o Cristo, né? Talvez fosse difícil para uma mãe cuja relação visceral com seu filho, e cair vai um aviso aos navegantes masculinos. Para uma mãe que por um bom tempo teve você dentro da barriga, tá? A relação dela com você é visceral, né? Quando você sai dela e sai por aí andando, ela continua meio que ligada visceralmente a você. E isso é muito difícil, ver um pedaço de você crescendo, parecendo maluco e ainda sendo crucificado. Então ela estava lá protegendo a cria dela, né? A filhote dela. E é claro, ela fez o que tinha que ser feito, que não toda mãe faz, como uma galinha choca até cachorro, né? Então o instinto maternal é inconfundível. Porém, o que ele quis dizer nessa passagem aqui, que muitas vezes a nossa verdadeira família, ou nossas verdadeiras pessoas que nos compreendem, às vezes não está dentro da nossa família consanguínea, né? O que escolheu para conviver, talvez não esteja, né? Em termos filosóficos, em termos de entendimento da espiritualidade. E é claro que quem tem um pouco mais de conhecimento espiritual compreende aquele que tem menos, né? Mas o que tem menos não compreende o que tem mais. Aquele filósofo brasileiro, Hubert Roden, ele já comentava isso, que o eu, que é com E maiúsculo, ele entende o ego, né? Que é o que vive das influências do eu menor, né? do corpo. Mas o ego, que é menor e estreito, não entende o eu, que já percebe o complexo da completude, vamos dizer assim. Então foi assim que Jesus viu a mãe dele, né? Como alguém que ainda não entendia o que ele estava falando, mas nem por isso ele a desrespeitava e nem por isso ele teria por ela menos ternura ou menos consideração. Apenas ele compreendia que naquele momento ela não o compreenderia e o instinto materno a impediria de perceber isso. Com isso a gente vai percebendo o seguinte, a gente for ver no segmento, então, ainda no honra ao vosso pai e vossa mãe, a gente vê que existe, portanto, a possibilidade de eu ter dois tipos de parentes, né? O que eles chamam aqui no Evangelho de parentela corporal e parentela espiritual. Está aí um esqueminha na qual a gente pode estar mais ou menos vendo a diferença entre uma e outra coisa, né? Então, as famílias de duas espécies, tá? Que na realidade elas se complementam, apesar de muitas vezes parecerem distoantes ou discordantes, vamos dizer assim. Então, lá, os laços corporais, família pelos laços corporais. Então, é determinado pelos laços de sangue. Elas são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo por causa da própria inconsistência da matéria.
Então, existem várias possibilidades numa família corporal, de termos lá reunidos espíritos que são estranhos entre si, ou espíritos que têm simpatias, que vêm do passado e reencarnam numa mesma família, ou até antipatias anteriores. Mas pode ser que sejam apenas espíritos estranhos uns aos outros. É o laço corporal. Esses laços corporais são usados para as possibilidades de reviver, ou reviver não, de rever coisas vivenciadas no passado com essas pessoas, ou não, tá? Às vezes a nossa vivência com pessoas diferentes é apenas para desenvolver habilidades novas. Às vezes a gente reencarna meio como uma ovelha negra ou uma ovelha branca na família, que às vezes pode ser exatamente o inverso. Eu venho com uma série de características, destoa muito de todas, mas essas características não são necessariamente ruins ou feias ou que causam mal, que seria a tal da ovelha negra. Às vezes a família inteira é um pouco desorganizada e vem alguém que tem um princípio espiritual maior, seria a ovelha branca. Tudo serve às leis de Deus, ou seja, os laços corporais não são ao acaso, né? Eu até digo que são tantas as variáveis que são levadas em consideração na hora de você encarnar, que não tem computador no planeta Terra que é capaz de compilar todos esses dados. Não tem, tá? São muitas variáveis. Se você pegar só uma delas, que seria a genética, ela tem tantas probabilidades de acontecer uma interação gênica entre os cromossomos, que você acaba entre os genes de cada cromossomo, que é infinito quase, as probabilidades. E se juntar ainda, inclusive, probabilidades de interação com o meio ambiente, com a temperatura, com a posição da Lua, com a posição dos astros, são tantas as variáveis que quando você tem a noção do que é o encarnar, você fala, nossa, é melhor levar isso mais a sério, é tão complicado que eu não sei se eu vou ter nova chance como esta. Nós vamos fazer mais um intervalo, nosso segundo intervalo, vamos voltar já já para continuar falando sobre a nossa parentela. Até já.